Olá, seguidores do canal da Congregação Espírita Evangélica. É uma alegria muito grande estar mais uma vez conversando com vocês e sempre abordando algum tema de natureza espírita sobre as nossas preleções. O capítulo de hoje vai tratar do livro Vinha de Luz, capítulo 9, e a luz segue sempre. Mas antes de começarmos as nossas conversas, vamos iniciar com uma oração. Eu convido todos a rezarem comigo o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Sempre lembrando que livros como Vinha de Luz são livros pequenos, que o capítulo é de uma página, e esses capítulos eles são sempre para nossa reflexão, sempre trazem alguma mensagem que pode nos ser útil durante o dia, durante a semana, e no momento exato, no momento adequado, vamos nos lembrar do que lemos ali. Então é uma sugestão de leitura diária, né? O livro Vinha de Luz foi ditado pelo Espírito Emmanuel para Chico Xavier. E o capítulo de hoje, ele fala, como sempre na sua abertura, sobre uma passagem do Evangelho. E hoje o Evangelho é de Lucas, capítulo 24, onde ele fala da ressurreição de Jesus. Então ele cita ali o momento em que Maria Madalena e outras mulheres que seguiam o grupo de apóstolos e Jesus foram até o sepulcro onde Jesus havia sido colocado, o corpo de Jesus havia sido colocado. E ao chegarem lá se depararam com o túmulo aberto e não estava lá o corpo de Jesus. Então elas entraram em choque e ao mesmo tempo ficaram deslumbradas com o desaparecimento, porque era impossível afastarem aquela pedra que tinha bloqueado a entrada e os soldados também não estavam ali. Nesse momento surgem diante delas dois homens com vestes brilhantes e eles questionam as duas, né? Por que vocês estão aqui procurando um vivo entre os mortos? Vocês não receberam as palavras? Vocês não receberam a orientação? Ele não está aqui, ele está vivo. Mais ou menos com essas palavras. E elas então saíram, ao mesmo tempo surpresas, mas alegres, com a mensagem que haviam recebido. E correram para dar notícia aos apóstolos e aos demais seguidores que estavam com eles, cheias de euforia e de alegria. E ao chegarem lá, começaram a relatar tudo que vivenciaram, a presença daqueles dois homens com as vestes brilhantes, e a maioria deles permaneceu desconfiando de que aquela mensagem delas era um delírio, que estava fora da realidade, né? E somente Pedro ouviu, levantou-se e correu até o cemitério. E ao chegar lá, notou que as vestes estavam, os lençóis estavam caídos no chão e que o corpo de Jesus tinha sumido. Então, o capítulo se desenrola aí por mais um tempo, mas a mensagem que Emmanuel nos traz é esta, né? Do momento em que elas vão conversar com os apóstolos, dar notícia do
desaparecimento do corpo e da mensagem que tinham recebido, reforçando o que Jesus havia dito, que no terceiro dia reconstruiria o templo, né? Mas muitos duvidaram. E Emmanuel nos cita, então, quantos desses mensageiros vêm vindo ao longo da história da humanidade, nos avisando de que as obras de Deus permanecem em plena atividade, que a gente deve ter mais confiança no que foi nos dito. E muitas vezes a gente recebe provas disso, mas a gente esquece rapidamente. Principalmente nos dias de hoje, onde a nossa vida ela é muito rápida e é com muitos acontecimentos durante o dia, às vezes no dia seguinte a gente não lembra o que aconteceu no dia anterior, e até mesmo aquelas coisas mais marcantes, mais bonitas, mais evidentes do quanto somos protegidos, do quanto somos abençoados, a gente esquece. A gente se deixa engolir pela rotina do dia seguinte e não olha para trás e não percebe o quanto recebeu ali no dia anterior uma sinalização de que Deus está conosco, que os seus mensageiros, né, os espíritos que nos protegem, trabalharam e nos auxiliaram naquilo que a gente estava necessitando. Então esse capítulo é um chamamento, avisando que a luz estará sempre brilhante e a luz segue sempre. Segue sempre em frente, segue sempre clareando o caminho para todos. Mas se nós permanecermos de olhos fechados, como nós veremos o caminho, como veremos a luz? Então, é importante que a gente comece a trabalhar a nossa fé, a nossa confiança de que não estamos abandonados, não estamos ao léu no mundo. Viemos com um conjunto de objetivos, mas o maior de todos, saímos desta vida, desta encarnação, melhores do que chegamos. E para isso precisamos nos esforçar. E as mensagens de como fazermos essa mudança já estão aí há mais de 2000 anos, mas vem sendo renovada através desses mensageiros que Jesus e Deus nos enviam, seja por palavras, seja por livros, ou nos dias de hoje, sendo por vídeos. Recebemos a todo momento durante o dia inúmeros alertas de que devemos confiar e perseverar. Então, esse é o meu recado, né? Pedindo que todos trabalhem muito a sua fé, que isso vai lhes trazer mais leveza na vida, no viver, no enfrentar a sua caminhada e não ser tão pessimista, não se sentir tão oprimido, se sentir tão abandonado, que essa sensação de abandono nos leva ao desespero diante das dificuldades do caminho. Acharmos que estamos sozinhos e abandonados nos leva a um desespero e a uma letargia que só nos faz pensar no que não vai dar, não vai dar certo, nada vai acontecer de positivo. Vamos com fé, vamos com confiança. E para encerrar a nossa conversa de hoje, vamos elevar uma prece ao Mestre Jesus, ao Senhor nosso Deus, de que todas as nossas casas sejam iluminadas, visitadas pelos nossos irmãos do mundo espiritual e que todas as nossas dificuldades sejam
de alguma maneira sanadas. Muitas delas sabemos que são de nossa responsabilidade, mas que o auxílio para vencermos essa jornada certamente esteja conosco. Um abraço a todos.